tópico. O que são resumos? O que são resumos? Para você, o que é um resumo? Fala aí para mim. Para você, o que é um resumo? E aí? Muita gente acha que resumo é pegar uma folha e ficar anotando sem parar da esquerda para a direita. E que se fizer isso, criou um resumo. Porque lá no tempo da escola foi ensinado assim. Só que isso está errado. Pegar uma folha ou um caderno e ficar escrevendo sem parar da esquerda para a direita não é criar um resumo. Não é. É transcrever, é fazer uma nova apostila, mas não é criar um resumo. Então, se você faz da esquerda para a direita e preenche a folha inteira, tá errado. Porque quando você volta para ler essa folha toda escrita da esquerda para a direita, é cansativo esse tipo de leitura, tá? Então, o resumo, ponto 1, não é escrever que nem um doido da esquerda para a direita, como foi ensinado lá no colégio. E o que é o resumo de fato? Esse nosso primeiro tópico. Criar resumo é uma forma de compactar informações, tá? É uma forma de compactar informações de uma maneira que você entenda e que você consiga revisar com mais velocidade. O que isso quer dizer? Cara, que o resumo é algo que eu fiz que compacta muitas informações num volume menor de informações e que eu consigo bater o olho e entender, dar uma passada, dar uma leitura e conseguir revisar. Então, eu vou falar algumas coisas de revisão, porque resumo e revisão tem tudo a ver. Muita gente tem dificuldades com revisão, mas quando você entende que a revisão começa no resumo, isso fica mais simples. O outro passo da revisão, que a gente pode conversar um outro dia, vai ficar muito mais simples se você tem resumos, tá? Então, para você ter uma ideia, aqui dentro do Falcão eu organizo o conteúdo que meus mentorados têm que estudar e português normalmente tem 12 assuntos. Eu divido em 12 assuntos. Então, você vai ter ali interpretação, um assunto, classe de palavras, outro assunto, crase, um outro assunto, pronome, um outro assunto. Enfim, eu pego o português, divido em 12 assuntos. E aí, imagine que ao invés de você ter 12 PDFs gigantes de 200, 300, 400 páginas, porque, cara, o cursinho parece que mais atrapalha que ajuda. Ele te dá um PDF gigante para cada tópico. Ao invés de você ter um PDF de 200 páginas para cada assunto, para cada tópico, imagine que você tenha apenas uma folha para cada tópico. Isso seria incrível para revisar. Na semana anterior da prova, você teria apenas 12 folhinhas para... interpretação é isso, crase é isso, pronome é isso, classe de palavras é isso, orações coordenadas são essas, orações subordinadas são essas. Não seria muito simples revisar se eu tivesse um resumo de uma única página para cada assunto? Seria incrível. Então, tópico 1, que eu separei 6 assuntos hoje aqui, 6 tópicos. O que são resumos? É uma forma de compactar um grande volume de informação, de uma forma ficar pequena, de uma maneira ficar menor, para que eu consiga entender e revisar. Só que a grande sacada é que no momento que você cria o resumo, sinapses neurais são criadas, isso mexe aqui dentro do teu cérebro e faz com que você fixe o conteúdo. Então, além de compactar e te ajudar na revisão, o resumo ajuda você a fixar o conteúdo muito mais rápido do que estudar sem fazer resumos. E aí muita gente me pergunta, Gabi, devo comprar resumos prontos? E a resposta é não, porque quando você compra um resumo pronto, primeiro, uma pessoa fez, e se uma outra pessoa fez, você não viveu o momento dessa fixação do conteúdo ao elaborar o seu próprio resumo, beleza? E pode ser que você nem entenda tão bem o resumo dessa pessoa, porque o resumo, normalmente, o criador, o autor do resumo entende. E isso que é importante, que você entenda o seu resumo, tá? Então, batemos o martelo no que são resumos. Vamos pro assunto 2. Por que é tão importante fazer resumo? Por que, Gabi, eu devo fazer resumo? Por que, Gabi, é tão importante de se criar um resumo? Primeiro, porque quando você cria o resumo, acontece uma química dentro do teu cérebro que fixa mais ainda o conteúdo que você acabou de ler ou que você acabou de assistir. Se você só assiste, você não está estudando de verdade. Se você só lê, você não está estudando de verdade. Mas a partir do momento que você cria algo
algo, com isso que você está vendo, com isso que você está lendo, você está forçando a fixação. Ocorre um processo químico no seu cérebro. E quando você compra um resumo pronto, não ocorre. Ou quando você estuda sem fazer resumo, não ocorre esse processo químico, tá? Há algumas raras exceções que eu aconselho estudar sem fazer resumo? Sim, há algumas raras exceções. Por exemplo, para não dizer que eu sou tão radical, se você começa a estudar para concurso hoje e tem um mês para sua prova, eu vou dizer, esquece resumo, você tem um mês para prova. O ideal é que agora você já tivesse os resumos para entrar num ciclo, numa fase de revisões e questões. Agora já era. Bora assistir aula, ler uns PDFs e fazer questões e fazer o melhor que puder nessa prova. E passando essa prova, a gente começa essa fase de estudar os assuntos, criando resumo, fazendo questões, para quando chegar o edital aberto, quando chegar esse um mês antes da prova, você já ter resumo de tudo, tá? Então, por que é importante? Primeiro, ocorre esse processo químico que fixa o conteúdo. Segundo, você já está criando o seu material de revisão. Porque se, por exemplo, o português tem 12 tópicos, você não precisa estudar 1000 páginas quando o edital estiver aberto. Basta ter um resumo para cada tópico, que você vai ter aí de 12 a, no máximo, 24 páginas para estar revisando o português no período de edital aberto. Isso é incrível, beleza? E terceiro ponto, por que é importante fazer resumos? Porque uma vez feito o seu resumo, você não precisa fazer de novo. Basta atualizar conforme você vai fazendo questões. É um ativo teu. Você se liberta dos materiais de cursinho. Porque a partir de então você tem o seu próprio material. Então o terceiro motivo porque é importante fazer resumo é para não depender de vídeo de aula, não depender de PDF, é para você não precisar ficar criando resumos e anotações várias e várias vezes. Você se liberta. Inclusive, eu falo para os falcões comprar aquela pasta sanfonada. Alguém já viu, sabe como é a pasta sanfonada? Cada divisória da pasta, você coloca o nome de uma matéria. Português, constitucional, administrativo. Estudou um tópico, assistiu o videoaula, criou o resumo, põe ali na divisória. Depois você vai ter uma divisória para cada matéria com os seus respectivos resumos. Cara, isso é melhor do que qualquer cursinho, do que qualquer PDF, do que qualquer videoaula. É incrível, beleza? Então já falamos o 1, que são resumos, o 2, porque que é importante. 3, tipos de resumo. Muita gente pensa que resumo é só escrever da esquerda para a direita, mas na verdade, tudo é resumo. Tudo é resumo. Se você faz um mapa mental, o que é um mapa mental? É você pegar uma ideia daqui do centro, por exemplo, ato administrativo. Vou falar sobre ato administrativo. E aí eu falo sobre requisitos, aí eu falo sobre elementos, aí eu falo sobre atributos, aí eu falo sobre tipos, e daqui eu puxo mais coisa, mais coisa. Isso é um mapa mental. Quem já ouviu falar de... Tá parecendo uma aranha esse mapa mental. Galera, o meu mapa mental tá parecendo uma aranha. Mas você entendeu? Alguém já viu um mapa mental aqui na vida? Ou tentou fazer um? O mapa mental nada mais é que um tipo de resumo. Você sabia disso? O mapa mental, ele é um tipo de resumo. Sabe aquelas fichinhas que vende na papelaria baratinho? São umas fichinhas assim? Quem já viu umas fichinhas assim? Que você pode, de um lado, colocar um assunto e do outro uma resposta. Do lado uma pergunta, outra resposta. Ou o conceito aqui, uma questão do outro lado. Quem já viu ficha? Vende uns blocos assim, baratinho na papelaria. Tem gente que gosta de estudar fazendo fichamento. Também é um tipo de resumo. Na verdade, galerinha, tudo é resumo. O mapa, a ficha, beleza? Tudo é resumo. E eu vou falar aqui um outro tipo, que é o resumo comprimido, que é o tipo preferido do Falcão Negro. Inclusive, no último fim de semana, eu tava com os falcões e a gente ficou ali umas 3 horas estudando juntos, fazendo resumo e eu corrigindo. Como que é o resumo comprimido? Você tem uma folha sem pauta, esquece caderninho de 5ª série. É folha sem pauta. Compra uma resma, compra um chamequinho,
compra um caderno de desenho, compra um caderno sem pauta, tem que ser sem pauta. E aí você pega uma folha dessa, e aí você, nessa folha, você vai criar um resumo que não seja da esquerda para a direita, ele é dividido em blocos, pode ser vários blocos de várias formas, não tem uma forma lógica, de uma única página para um tópico do edital. Então, vamos supor, português tem 12 tópicos, eu vou ter 12 páginas, uma página para cada tópico, e nessa página eu anoto o máximo possível de informações sobre o tópico que eu acabei de estudar. Então, para você ter uma ideia, o Arthur, que passou em 2 meses aqui, depois passou para PRF também. E olha que o Arthur, cara, vendia bala no sinal, não teve bagagem, mas ele fez um resumo comprimido para cada tópico, estudou isso com o edital aberto dele, foi lá, passou para fiscal municipal de Piripiri, Piauí, em 2 meses, e depois passou no PRF, com uma técnica simples.